Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina e temos muitas notícias do vídeo de hoje. Por incrível que pareça, o Vasco se aproxima aí de uma anulação da partida contra o Internacional e uma possível permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai falar sobre isso, trazer todos os detalhes, trazer também notícias relacionadas a essa final de domingo contra a equipe do Botafogo pela Taça Rio, uma final que antes mesmo de dar início já está tendo muita confusão, uma possível volta de público, penhora ali dos valores arrecadados pelo Vasco, desse possível 1 milhão poderá ser penhorado por uma empresa que está cobrando dívidas do Vasco da Gama. Temos notícias que de repente até mesmo essa premiação não iria ter dentro do clube e muitas outras notícias relacionadas aí a essa final da Taça Rio entre Vasco e Botafogo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e pedir também para que você possa nos ajudar se inscrevendo no nosso canal e ativando também o seu sininho de notificação. Infelizmente o YouTube não vem notificando os nossos envios a vocês, então eu vou te pedir para se inscrever e ativar também o sininho de notificação. Você também que já assiste o nosso vídeo há muito tempo e ainda não é inscrito, ajude o nosso canal para que a nossa família possa crescer cada vez mais. E além disso, também eu vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário com relação ao que você acha aí numa virada de mesa. O que você acha sobre a permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro? É a favor? É contra? Deixa a sua opinião aqui embaixo e como eu venho fazendo nos meus últimos vídeos, eu faço questão de responder a todos vocês. Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, porque a gente tem muitas novidades no vídeo de hoje e começar falando sobre a final da Taça Rio, mas antes de começar a falar sobre polêmica, sobre penhora desse possível valor da premiação que o Vasco poderá receber, sobre também volta de público, eu quero avisar com relação à transmissão. Sabemos que o elenco do Vasco, o Marcelo Cabo, toda a diretoria está muito focada nessa partida de domingo contra a equipe do Botafogo, nesse primeiro jogo pela final, e temos notícias aí que esse jogo vai ser televisionado em diversos lugares. É claro, na Record TV, que é a emissora oficial desse campeonato carioca, mas além da Record também tivemos notícias, aliás, que o jogo terá transmissão do TikTok, essa plataforma, esse aplicativo que vem transmitindo aí todos os jogos da Taça Rio. Mais uma vez será disponibilizado o primeiro jogo da final para vocês, torcedores vascaínos, assistirem de forma gratuita. O link vai estar sempre aqui na minha descrição, então já baixa o aplicativo, já vá no link, já dê uma olhada de como é que trabalha, como é que usa essa plataforma para você chegar no domingo totalmente atualizado de como verá o jogo contra a equipe do Botafogo. Mas vamos seguir, vamos falar sobre polêmica, que definitivamente temos muitas notícias no vídeo de hoje. Primeiro falar sobre a premiação do título. Por incrível que pareça, tanto os clubes que irão ser campeões da Taça Rio, o clube que será campeão da Taça Rio, quanto o clube que será campeão do Campeonato Carioca, corre risco de não receber a premiação. O campeão do Carioca receberá 2,5 milhões e o campeão da Taça Rio receberá 1 milhão de reais. Valores significativos, Porém, por conta desse desastre que foi o Campeonato Carioca, definitivamente um fiasco esse campeonato. Os valores feitos através da Record foram muito abaixo do esperado, por conta também de não haver público nos estádios, que acredito que nesse atual momento seria o único glamour, seria a única definitivamente chance de fazer com que o Carioca tivesse visibilidade por ter grandes torcidas aqui, no Rio de Janeiro, como o próprio Flamengo, Fluminense, o Botafogo, o Vasco, são clubes grandes que atraem público e por conta do estádio não estar aberto para torcedores, isso fez com que mais um ano seguido o lucro do Campeonato Carioca fosse baixíssimo e por conta disso, para a federação não sair em negativo, provavelmente os clubes campeões tanto da Taça Rio quanto do Campeonato Carioca não terão direito à premiação que estaria acordada desde o início da competição. Inclusive aí a notícia, a fonte que trouxe essa novidade falou que há grande chance de definitivamente, caso é claro, o Vasco venha a ser campeão da Taça Rio, de não receber esse 1 milhão de reais. Então definitivamente a gente vê a bagunça que está no Campeonato Carioca, a gente vê a bagunça que está na federação. Acredito que foi uma das piores opções possíveis ter tirado o Campeonato da Globo e passado para a Record
Record, com todo respeito também à emissora, mas definitivamente acabou totalmente o brilho do Campeonato Carioca. Cada ano que passa, a gente vê que é uma eterna falência desse campeonato estadual, dessa competição que era tão privilegiada aí dentro do cenário do futebol brasileiro. Porém, além do Vasco ter a chance de, caso vir a ser campeão, não ganhar a premiação, tem chance de ganhar a premiação e ser penhorado, porque ontem, pela parte da tarde, tivemos a notícia aí que uma empresa chamada Irmãos Fernandes Comércio de Materiais de Construção, LTDA, pediu a penhora no valor aí de R$ 43.174,22, referentes aí ao não pagamento pela compra de 570 metros de areia utilizadas pelo Vasco lá no ano de 2019. E por conta desse valor, por conta dessa dívida, essa empresa entrou na justiça ontem pedindo a penhora da premiação da Taça Rio. Ou seja, definitivamente, né, aquele famoso ditado: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, porque caso, né, não venha a ter premiação e o Vasco venha a ser campeão, o Vasco sai prejudicado. Porém, caso o Vasco venha a ser campeão e haja premiação, essa premiação corre riscos de penhora. Então o Vasco não tem muito para onde correr. É claro, cabe recurso, ainda vai ter uma decisão da justiça com relação a essa nova oportunidade de penhora dentro do clube, mas muito encaminhado aí que definitivamente, caso o Vasco venha a ser campeão e receba aí esse prêmio milionário de apenas R$1 milhão, esse valor vai parar na mão da Justiça do Rio de Janeiro por conta de dívidas existentes no nosso clube relacionado à Caixa de Areia de 2019. Volto a repetir, uma tremenda bagunça dentro do nosso clube. Felizmente ou infelizmente, isso não se trata da gestão do Jorge Salgado, deixando bem claro, 2019 o presidente ainda era o Alexandre Campelo. E mais uma polêmica envolvendo essa final entre Vasco e Botafogo, e mais uma polêmica envolvendo Federação Estadual, Federação, aliás, do Rio de Janeiro, né? O que acontece? A FERJ ontem, pela parte da manhã, veio a público falar que haveria possibilidades de ter público nos estádios dessas finais, tanto da Taça Rio quanto do Campeonato Carioca. Disse que havia essa possibilidade, a federação entendia, no caso a FERJ entendia que não havia nenhuma vedação para que não ocorresse, não tivesse público nas finais dos campeonatos, tanto da Taça Rio quanto da final do Campeonato Carioca, e emitiu uma nota. E nessa nota estava falando o seguinte: cenário viabiliza a presença segura de certo número de torcedores no estádio do Maracanã nas partidas finais. Esse público se daria conta, pois o Flamengo fez um pedido à federação para liberar 1/3 do público nos estádios. Sabemos que, volto a repetir, infelizmente, a força que o Flamengo tem dentro dessa federação, que de certa forma também é muito ruim e prejudicial ao Vasco da Gama. A gente já viu, já sofreu com isso naquele jogo entre Vasco e Flamengo, que foi adiado sem motivo algum, e o Flamengo mais uma vez fazendo um pedido e a FERJ aceitando, né, no caso, com a volta e ter o público aí nas finais do Campeonato Carioca. E nessa nota emitida pela FERJ, falava aí que as decisões da Taça Rio poderiam contar com a presença de públicos nos limites a serem definidos em reuniões de segurança que iriam acontecer hoje de 2 às 2h30 por via internet. Porém, essas finais teriam que acontecer no Maracanã, pois era o único estádio que teria contingência ali, teria um plano de ação de contingência adequado para receber as disputas dessas decisões. Porém, o que aconteceu, rapaziada? Nesse mesmo momento, né, um pouco mais à tarde, após a FERJ emitir essa nota liberando o público nos estádios, o governo do Rio de Janeiro se posicionou por conta dos problemas que estão tendo aqui, por via dessa doença, né, que ainda está presente na sociedade, principalmente carioca. Então, aí veio o governo do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, confirmando o veto para público nos jogos. Segundo eles, há um decreto, e nesse decreto aí suspende temporariamente a presença de público em estádios e ginásios esportivos. Então, por conta disso, a FERJ arranjou uma grande bagunça pela parte da manhã, pela parte da tarde, aliás, de ontem, tentando fazer com que tivesse público nas finais do Campeonato Carioca e da Taça Rio, porém foi somente uma ilusão, nada aconteceu. Ou seja, a FERJ não conhecia um decreto do Estado do Rio de Janeiro, sendo que a FERJ é a Federação do Rio de Janeiro pela parte de futebol. Então de certa forma resulta e resume a bagunça que atualmente está dentro da federação aqui do futebol do Rio de Janeiro, e também resume o porquê do Campeonato Carioca está sendo tão desvalorizado ano
após ano. Infelizmente não teremos público na final, hoje continuará tendo essa reunião, esperaremos uma nota emitida também pela própria federação após o encerramento da mesma. Mas vamos seguir e falar com relação agora à anulação da partida. Temos sim novidades relacionadas aí à anulação, pois ontem o juiz Marcelo Nobre de Almeida, da 7ª Vara Civil Regional da Barra da Tijuca, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pediu, no caso ontem, no início dessa terça-feira, para que o Ministério Público se manifeste antes dele tomar uma decisão. O que acontece? Tivemos uma ação enviada aí no caso, ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pedindo que a partida entre Vasco e Internacional venha a ser anulada e o Vasco venha permanecer na primeira divisão. E ontem, pela parte da manhã, no caso, juiz pediu ali que o Ministério Público se manifestasse. Primeiro, falando sobre o que acha sobre esse processo, dando ali o parecer, dando a opinião no caso, e também fazendo a pergunta ao Ministério Público se, no caso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro seria capaz de poder julgar algo que se relacionava à justiça desportiva, pois como é algo relacionado ao futebol e coisas que acontecem dentro de campo, o órgão até o momento que teria condições de julgar esse fator seria o STJD, o órgão que já julgou e não deu, no caso, uma vitória ao Vasco da Gama, permaneceu ali com o Campeonato Brasileiro da maneira que estava. Então, por conta disso, o juiz pediu ao Ministério Público para que se posicionasse, desse ao seu parecer, no caso, se anularia ou não a partida, e além disso, julgasse e falasse se o TJRJ fosse, e seja um órgão capaz de julgar aí, no caso, essa partida entre Vasco e Internacional. Vamos esperar, segundo notícias, muito provavelmente teremos um resultado ainda essa semana e, por incrível que pareça, há grandes chances sim do Vasco permanecer na primeira divisão. E se não permanecer na primeira divisão, há grandes chances do Vasco receber uma indenização por tudo que foi feito com o Gigante da Colina nesse último Campeonato Brasileiro. Voltando a repetir essa liminar, que está correndo agora no TJRJ, visa anular a partida entre Vasco e Internacional e mudar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2020, o que pode acarretar na permanência do Vasco e no rebaixamento, no caso, do Fortaleza. É a palavra aí do próprio advogado que entrou na justiça, tentando anular a partida contra o Internacional, falou o seguinte: há 10% de chance de anular a partida e 99% de chance de conseguir a indenização da CBF. Então vamos aguardar, vamos esperar. Segundo notícias, ainda essa semana teremos novidades relacionadas a esse assunto, o que pode, de fato, acarretar na permanência do Vasco na primeira divisão. E eu faço essa pergunta novamente para você, deixa a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha? Você acha que é válido a permanência do Vasco na Série A? Você acha que seria um tapetão? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Mas vamos seguir e falar agora com relação a reforços para finalizar o vídeo, rapaziada? Falar primeiro com relação a Bruno Mezenga. Para quem não conhece, Bruno Mezenga é um atacante de 32 anos, atualmente ele está na Ferroviária, um clube paulista que vem jogando bem nesse início de temporada. Ele é um dos principais jogadores da Ferroviária. Para vocês terem noção, nessa temporada a Ferroviária fez 20 gols e só o Bruno fez 8, ou seja, é um dos destaques, sem dúvida nenhuma, dessa equipe. Ele foi um atacante que foi revelado pelo nosso maior rival, no caso o Flamengo, e está recebendo algumas sondagens de clubes da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. Para vocês terem um pequeno conhecimento aqui, ele é um grande artilheiro, volto a repetir, tem 8 dos 20 gols da Ferroviária nesse início de temporada, tem um valor barato, é experiente, tem 32 anos, é claro, por conta da idade, está em uma excelente fase, então o Vasco vê sim com bons olhos. Vamos ser bem claro com todos vocês, não há ainda nada fechado, ele não está confirmado como novo reforço do Vasco, mas segundo notícias aí do jornalista, para deixar bem claro, Jorge Nicola, o Vasco está sim de olho e está monitorando bem de perto a situação do atacante, até porque o Vasco procura um reserva aí pro Germancano, então provavelmente o Vasco vai a fundo e quer aí a contratação do Bruno Mezenga, uma das grandes revelações desse Campeonato Paulista no início de 2021. E para finalizar, falar sobre Daverson, rapaziada? Daverson é um nome que acredito que todo ano circula notícias do Daverson ao redor de São Januário. Todo ano o nome do Daverson é especulado no Gigante da Colina. Acredito que por um fator que é bem claro. O Daverson é vascaíno, já assumiu várias vezes isso, não tem vergonha de falar e tem o sonho de vestir a camisa do Vasco da Gama. E ele ontem postou aí uns stories que estaria retornando ao Brasil. Ele que é um jogador do Palmeiras, tem contrato com o Palmeiras até o final de 2022,
2022, estava emprestado aí ao Alavés da Espanha, porém o seu contrato por empréstimo terminou, ele está retornando aí ao Palmeiras. O grande problema é o salário. O Daverson atualmente ele recebe algo em torno de 500 mil reais, um valor muito alto para o Daverson que iria vir para o Palmeiras, né? É um jogador do Palmeiras e seria a reserva da equipe. Então, por conta disso, o Palmeiras quer sim e pensa num novo empréstimo para o Daverson, claro, né, com opção de compra para o clube que deter os direitos do atleta por empréstimo. E, no caso, o Vasco poderia ser um desses clubes. O Palmeiras não tem medo, até porque tem um grande elenco, né? Tem o Rony, tem o William, tem o Luiz Adriano no ataque palmeirense, e o Daverson recebendo 500 mil reais iria ser uma das últimas opções do banco de reserva. Então visa um novo empréstimo com algum outro clube. No Alavés, nessa temporada, o Daverson teve 27 jogos, sendo apenas 12 como titular, 1 gol e 2 assistências. Aí a pergunta que fica, ele pode vir para o Vasco? Ele não vai vir para o Vasco? Não tem chance? Só para esclarecer aqui a situação para vocês. Em agosto do ano passado, intermediários do atleta procuraram clubes brasileiros ali para tentar colocar um atacante, e um desses clubes foi o Vasco da Gama. Entretanto, ali na época, o André Mazzucco preferiu não abrir negociações pela vinda do Daverson. E além disso, em maio de 2020, o Daverson também fez uma entrevista no programa Aqui com Beija, da Fox Sport, onde ele disse que é o sonho dele vestir a camisa do Vasco da Gama. Inclusive falou que disse para o empresário que na oportunidade que tiver para colocá-lo vestindo a camisa do Gigante da Colina, é o seu clube desde pequeno e já deu muitas alegrias. O Vasco já deu muita alegria a ele quando ele era torcedor de pequeno, e ele tem o sonho de no futuro, no caso agora, né, dar alegrias ao torcedor vestindo a camisa do Vasco da Gama, e falou uma frase que marcou. Ele falou o seguinte: sonho em jogar no Vasco, quero ter essa honra de jogar no clube do meu coração. Sou o Vasco desde pequeno. Então acredito que resume bem a atual momento e a atual fase do Daverson, né? Ele tem vontade de vestir a camisa do Vasco da Gama, isso é claro, é evidente. Ele já deixou isso expresso em várias situações. Ele atualmente é um jogador do Palmeiras, o Palmeiras quer liberar o atleta, o Vasco busca um atacante reserva para o Germancano, e quem sabe esse casamento aí pode dar super certo, a gente pode ver o Daverson vestindo a camisa do Vasco, até porque é um atacante que no momento tem 30 anos. Então ele tem chance sim de vestir. Volto a repetir, não há negociações, não há sequer notícias que há alguma especulação do Vasco pelo atacante, mas com tudo que há nesses últimos anos, há sim chance da gente ver pelo menos o Daverson vestindo a camisa do Gigante da Colina. E deixa a sua opinião, o que você acha de um possível reforço de ver o Daverson vestindo a camisa do Gigante da Colina. Mas esse foi o vídeo foi grande, tivemos muitas notícias, muitas informações. Se você gostou, eu vou te pedir mais uma vez para se inscrever no canal, ajude, a gente está na meta de bater os 35 mil, faltam bem pouquinho, então vou pedir a sua ajuda, se inscrevendo, ativando aí o sininho de notificação, deixe também o seu comentário, o que você acha da vinda do Daverson, da anulação da partida na CBF, deixe a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Vocês não têm respondido, não têm colocado aí os seus comentários, então participe mais do canal para que a gente possa aumentar aí a nossa família. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, tenham uma ótima quarta-feira, fiquem com Deus e, como eu sempre falo, é claro, saudações vascaínas.